Então vamos lá, amores. Hoje é dia 3 de setembro e a gente vai, então, falar sobre a aula 5. Vocês perceberam que eu estou enumerando as aulas, né? Sim, espero que fique mais fácil da gente se organizar. Ai, perdi a aula 4, perdi a aula 5. É exatamente o número de aulas que está acontecendo, tá? Então, na aula passada, só vou retomar aqui um pouquinho, a gente viu o método dedutivo, lembra que a gente falou do extrato bancário, que a gente falou da mini saia, lembra, gente? Então, método indutivo, método dedutivo, né? Eu acredito que eu tenha mandado para vocês também esse slide com essas explicações, né? E aí, então, hoje, a gente vai ver outros métodos, que é o método da dialética, o método dialético. Deixa eu colocar aqui F5, peraí. Deixa eu apresentar o slide. Muito bem. Esse método da dialética, na verdade, ele existe há muito tempo mesmo. A gente vai até assistir um vídeo falando dele, que eu acho bastante importante, porque tem aí a relação de Aristóteles, Platão, né? Dentro desse método dialético, né? Então, na verdade, é assim. Esse método, que é um método de pesquisa, que é um método também científico, né? Ele procura contestar uma realidade posta. Então, eu falei uma realidade, e aí então, ele contesta essa realidade. E aí, então, ele traz as contradições dessa realidade, né? Que ele precisa contestar, né? Para que tenha uma tese. E dessa tese aconteça uma antítese, e aí, então, a gente tem uma síntese. Calma, que vocês não vão pirar. Peraí. Vamos lá. Então, eu digo o seguinte para vocês, gente. Hoje fez sol. E aí, então, a Vanusa diz o seguinte. Não, hoje não fez sol. Então, eu tenho uma verdade, uma realidade posta. Hoje fez sol. Aí a Vanusa vem e diz assim, não, hoje não fez sol. É a contradição. Não o contrário. Contradição não é contrário. Ela disse, hoje não fez sol. Tá? Mas aí, então, a gente precisa entrar num acordo. Como assim fez sol, não fez sol? Né? Então, eu preciso de uma... Acho que tem alguém querendo entrar. Uma antítese. A Jaque. Oi, Jaque, boa noite, querida. Comecei agora a aula, tá bom? Fica à vontade. Oi, gatinha. Começamos a aula agora, tá? Tranquilo. Boa noite, Pro. Boa noite. Vamos lá, daqui. Então, quando eu faço... Vou voltar lá, tá bom? Não se preocupe. Eu tenho a tese, que é aí o caso, dizendo de que não houve... houve sol, a antítese, que é o contrário, não houve sol, e aí então a gente vai tentar entrar num acordo, né? Então houve sol, só o período da manhã, e o período da tarde ficou nublado, o sol foi embora, pronto, entramos no acordo. E aí então a gente tem a síntese, tá bom? Eu tenho a tese, eu tenho a antítese vem de oposto, de contrário, e aí, então, eu tenho que entrar num acordo, esses dois pensamentos, essas duas realidades, que é a síntese, tá bom? Então, eu tenho uma afirmação A, eu tenho uma afirmação B, e aí, então, eu tenho como resumo das duas a síntese, que é a C, que não é nem a A e nem a B, certo? É a C. Então, são ideias, são 3 ideias, só que o resultado de 2 ideias é uma só. O resultado da tese mais a contradição, que é a antítese, vem como síntese. Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Ou está bem confuso? Eu não entendi, Pro. Não, beleza. É até provável não entenderem mesmo. Que é bem diferente, assim, né? A gente pode entrar, então, vamos entrar nos nossos exemplos clássicos da nossa sala de aula. Vamos lá. Molho de tomate. Vamos falar do molho de tomate? Vamos falar da hidroxicloroquina?
Vamos falar sobre, não é uma crítica, não. Vamos falar sobre Covid, vamos falar sobre a minissaia, certo? Vamos então para... vamos para o molho de tomate primeiro, beleza? Vamos lá. Magda falou que ia caprichar nesse fim de semana no molho de tomate dela. Então ela disse o seguinte, eu peguei uma lata de tomate, um sachê, né? Hoje não tem muita lata, né? Um vidrinho, ou então um sachê. Um sachê de tomate, de molho de tomate. E ela colocou para esquentar junto com alguns temperinhos lá, enfim, fez aquele molho tudo de bom lá para o macarone dela, certo? E aí, então, a Ruth falou assim, imagina que no macarrão eu coloco molho vermelho. Para mim, o ideal é alho e óleo. Um é vermelho e o outro não tem cor, né? Somente a cor do macarrão. Ah, você faz com alho e óleo? Nossa, será que fica bom? E aí, então, ela fez aquele alho e óleo divino, macarrãozinho al dente, delicioso. Até que ela falou assim, não, gente, eu acho melhor, a Dani vai falar, cara, imagina, tô louca, o vermelho é muito mais gostoso. Aí a Ruth vai defender a ideia dela, que é oposta da Dani. Não, macarrão branco, sem cor, é muito mais gostoso, só o alho e o óleo, né? E aí então assim, não, gente, peraí, a gente não entrar numa briga aqui, a gente vai fazer o seguinte, então a gente vai fazer, sabe o quê? Um macarrão ao molho branco. Pronto. Eu coloco o alho, coloco o óleo, não deixo ele branco daquele jeito, transparente, eu diria, o molho, né? O molho tem uma espessura, ele tem aquela consistência, e pronto. Não é vermelho e nem transparente, ele é branco. Então, eu tenho 3 tipos de molho que eu estou fazendo para o macarrão, certo? Mais claro? Mais ou menos? Vamos lá. Sim. Ficou melhorzinho? Tá dando luz no final. Então, a sequência é a tese, que a gente está fazendo uma afirmação de algo, isso, diferente do que seja. Isso. Aí vem alguma contradição que é de alguém, que é a antítese. E no caso, entraria no acordo entre as duas, em meio termo, para virar a síntese. Perfeito. Tá. É isso mesmo, tá? Esse método, na verdade, ele tem fundamento de uma concepção de realidade das coisas, tá bom? Entre o sujeito, que pode ser a gente, né, mais provável que seja, e o objeto, que é o objeto a ser estudado, tá bom? Então, a gente vai pensar em conhecimento, ação, teoria e prática, tá bom? Pode ser isso, porque às vezes a teoria é uma coisa e na prática é outra. Por exemplo, falo para vocês, gente, vocês vão entrar no segundo ano, tá bom? As crianças têm 8 anos. Segundo ano? 8 anos. 7 agora, né, professora? Que agora está entrando. Eu acho que é. Acho que é 8. Porque 7 é primeiro ano. É primeiro então, ano? 7, 8. 7, 8, vai. 7, 8 anos, tá bom? E elas são crianças bastante comportadas, são crianças que você precisa estimular a coordenação motora, tanto fina como grossa, e vai introduzir aí a alfabetização, vamos formando, então, sílabas, e vamos formando sílabas mais complexas. Estou chutando, tá, galera? Mais complexas, a gente vai pensar em CH, por exemplo, tá bom? E aí, então, quando você entra na sala, a sala é sua, o segundo ano é todinho seu, cara. Você entrou lá na sala e você se deparou com uma sala que está totalmente atrasada. Você fez uma anamnese. Sabe o que é uma anamnese? Agora que eu falei, será que ele sabe? Sabe o que é uma anamnese, gente? Sim, é um questionário que você faz com os alunos ou com a pessoa, para saber, alguma coisa assim? Isso, mais ou menos isso. Todo o primeiro dia de aula, na verdade, a gente acaba fazendo fazer uma análise, né, professora? Oi? Faz uma análise com as crianças, assim, de como que tá? Isso. Na verdade, a gente quer saber aonde estamos pisando, né? Uhum. Então, a gente quer saber o nível de conhecimento da turma. Principalmente quando a gente pega uma turma nova, né? Se a gente já conhece a turma, não precisa.
Mas se a gente pega uma turminha nova, a gente precisa saber onde a gente vai pisar. Se a gente vai para A, se a gente vai para B, se a gente vai para C. Ou a gente sai correndo da escola. Às vezes precisa. E aí, então, a gente faz essa anamnese. E nessa anamnese, a gente tem essas questões, né? Saber aonde está pisando, o que essa sala sabe ou não. E você fez a anamnese no primeiro dia de aula e você se deparou com uma sala que... Caraca, nem sabe escrever direito o nome. Então, você vai ter que voltar muita coisa. Então, de segundo ano, eles não têm muita coisa, eles têm muito mais de primeiro, certo? Então, a teoria é uma coisa, quando a coordenadora te contratou e disse que você vai ficar com o segundo ano, que eles vão entrar com sílabas mais complexas, né? Tem o nome certo, tá, gente? Não sou de alfabetização, então não sei. Umas sílabas mais complexas, enfim, que você já vai assim, tipo, né? Vamos indo, né? A galerinha já sabe dar uma lida legal nas palavras, né? Que não precisam aí ter o TR, por exemplo, né? Não tem 2 S's, né? Então, beleza, né? Só que chegando lá, que é a prática é diferente, certo? Muitas coisas a gente fala, né? A teoria é uma coisa, mas na prática é outra, né? É um método dialético. Então, a gente tem a teoria que é A prática que é B. A gente tem a teoria que é uma tese e a prática que é a contradição dessa tese, que seria uma antítese, né? E no final a gente tem uma síntese, tá? De repente você fala assim, minha vizinha foi... Vou chutar. Minha vizinha, não é uma vizinha, gente, que eu gosto de falar? Aquela vizinha que não sabe de nada. A minha vizinha foi no Poupa Tempo e para ela ser atendida, ela ficou 4 horas naquela fila embaixo do sol. Eu fui lá, não fiquei nem meia hora. Olha a diferença entre uma coisa e outra. E aí, então, alguém na sala disse assim, a Tawane disse que ela foi, e ela ficou, sabe quantas horas? Uma só. Não foi demorado. Olha as diferenças para o mesmo lugar. Né? Então, a teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Quando a gente fala de conhecimento e ação, a gente pode pensar, por exemplo, a gente pode falar sobre o molho, por exemplo. A gente pode falar também, conhecimento e ação, por exemplo, eu sei que isso vai dar... já sei, ótimo. Aí, então... Vocês resolvem pintar a sala de vocês, tá bom? Só que vocês querem passar um móvel que tem na sala para o quarto, que fica melhor lá. Ai, gente, desculpa. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Só uma bronca básica na minha cachorra. Lixeiro. Hoje é dia de lixeiro, tem muita gente na rua. E elas enlouquecem. Vamos lá. E aí, então, você quer mudar esse móvel de lugar. Você falou assim, a gente vai pintar todas as paredes da sala, a gente vai colocar o sofá no canto, e esse móvel que tá aqui, a gente vai passar para o quarto. Só que para chegar no quarto, gente, tem uma escadinha, tá bom? Tô aqui inventando para vocês poderem ir comigo. Nessa escadinha, quando chegar na escadinha, o móvel, na verdade, ele não vai passar. Só que você acha, pelo seu conhecimento, de que vai passar. Então, o conhecimento é uma coisa e a ação é outra. Quando você mandou construir aqueles degraus, você disse para o pedreiro de que você queria 3,5 metros. E o seu móvel tem quase 4. Vai passar? Não, não vai passar. Então, olha só, o conhecimento é uma coisa e a ação é outra. Quando eu tenho conhecimento, mas ela não se encaixa na ação ou não dá certo nessa ação por algum outro motivo que pode ser exterior ou mesmo interior dessa tese, desse conhecimento aí, que faltou essa percepção no momento. No caso, faltou a percepção de que a altura dos degraus até o teto não é de 4 metros, e sim de 3,5. E o móvel é maior e não vai passar, certo? Aí você tem que fazer uma outra forma dele poder passar.
É a mesma coisa que quando a gente compra geladeira, né, gente? Parece que a geladeira, ela deveria nascer na cozinha, né? Não sei se vocês já compraram geladeira enorme. Eu comprei uma vez e, assim, cara, ela devia ter nascido na cozinha. Quase tive que destruir a parede para poder passar. Mas tudo bem. Tudo bem? Entenderam ou não? Ficou confuso? A gente traz mais exemplos. Entendi, Pro. Agora deu para entender, Pro. Beleza. Eu vou ler mais esse daqui e a gente vai ver o vídeo. Eu entendi, professor. Entendeu, Má? Venor, entendeu? Quem mais tá aí? Vanusa. Ah, tô sentindo falta do Vanusa. Entendi. Tá, Ruth, entendeu? Tudo bem, Ti? Então tá bom. Então vamos lá. Então a dialética, ela se compõe de 3 termos, que é importante vocês decorarem esses 3 termos, porque em breve nós falaremos sobre teses. Na verdade, a gente fala um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem a tese, antítese e síntese, tá? A tese A é uma afirmação. Antítese B é uma afirmação contrária. É a mesma coisa de a gente ficar brigando por assim, gente, eu prefiro, sei lá, tortinha de morango e você prefere bomba de chocolate. Sabe assim? Então, vamos ficar com, sei lá, Carolina. Para comer. Então, a B é uma afirmação contrária. E a síntese, que é a C, é o nome que indica o resultado da síntese entre as duas primeiras. A síntese aí seria ou um resumo, ou um acerto, tá bom? Mas que, na verdade, as duas, a A e B, entram numa concordância, tá bom? Quando normalmente você fala, vou defender essa tese. O que é essa tese? É uma ideia, né? Lá, vamos supor assim, uma questão de um advogado com Sim, um processo trabalhista. um processo, então ele vai defender aquela tese que o cliente dele tenha razão. Aí vem o outro, mais ou menos por aí. Isso mesmo, Dani. Então, por exemplo, o advogado vai defender a tese de que aquele trabalhador, ele fazia muitas horas extras. É uma afirmação. Aí, então, vem o advogado da empresa e diz assim, olha, tanto ele não fazia que ele saía mais cedo. É o contrário. Porém, tem que haver uma prova. Aí a prova seria a síntese. A prova, não. O resultado do juiz seria a síntese. Ah, tá. Tá? Porque é o resultado das duas, né? Ah, entendi, Pro. Entendeu? Legal. É como se eu misturasse as duas, batesse no liquidificador. Entendi, Pro. É como professora diante de 2 alunos, né? Você tem que dar, ouvir um, ouvir o outro, e aí então você vai decidir qual é a sua atuação naquele momento, que nem a coordenadora de escola. Né? Precisa decidir ali aquele impasse, né? Aquele problema ali, certo? É a mesma coisa. Então, a síntese, ela supera a tese e a antítese. É claro que nós estamos dando aqui exemplos do cotidiano, do dia a dia, para que vocês consigam entender tudo isso, tá bom? Mas quando a gente trabalha em metodologia científica, olha o nome aqui, ó, científico, né? A gente vai pensar em, quando a gente fala de ciência, a gente pensa aonde a gente vai encontrar a ciência? Nos livros, não é isso? Nas enciclopédias que a gente conheceu quando a gente era jovem, né? Pesquisa. Isso, e essa pesquisa eu faço aonde, né? Porque pesquisa é muito amplo. É uma entrevista, né? É de porta em porta, é no local, né? Então tem tudo isso. A gente precisa prestar atenção em relação a isso. Desculpa, é o meu WhatsApp que está conectado aqui. Ok, é a Ângela. Bom, então vamos lá. A síntese vai superar a tese e a antítese, portanto, é algo da natureza diferente. Ao mesmo tempo que conserva elementos das duas e conduz a discussão nesse processo a um grau um pouco mais elevado. E na sequência dá origem, na verdade, a uma nova tese, né? Que inicia novamente o ciclo.
E isso é muito interessante, porque a gente vai ver em Aristóteles e Platão exatamente isso. Então, eu vou terminar só esse slide e a gente vai ver o vídeo, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma ideia a respeito de algo, é minha tese, é minha ideia. Por exemplo, países com climas quentes são melhores para se viver. Essa é a minha ideia, a minha tese. É a minha ideia, a minha afirmação, certo? Com quem eu estou conversando não concorda e diz o seguinte, diz um contra-argumento, porque é contra o que eu disse que é uma afirmação e que é um argumento. Não, são países com... o que eu fiz aqui? Eu fiz caca, pera. Deixa eu voltar, gente. Parece que eu não sei mexer nisso, né? Eu fiz caquinha. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu digo, países com climas quentes são melhores para se viver. E aí, então, alguém diz o seguinte, não, são países com climas frios melhores para se viver, né? Pronto. São ideias contrárias. Um fala do quente, outro fala do frio, tá bom? E aí, então, a gente conversa a ponto de entender que nenhum e nem outro são bons para se viver, mas um país que tenha harmonia entre os dois ou que tenha um clima ameno é melhor. E aí, então, como eu digo assim, não, na verdade, para se viver é melhor em países com climas mais amenos. Pronto, eu dei uma afirmação. É melhor viver em países com climas mais amenos? É uma afirmação? É uma tese? É uma nova tese. E a partir dela pode vir uma contra-argumentação, um contra-argumento, uma outra antítese, e aí então vem uma outra síntese. É assim que a gente faz quando a gente toma cerveja no boteco e fica teorizando as coisas, gente. Por exemplo, vamos tomar uma cerveja? Vamos embora? Vamos lá. Gente, meu marido me largou. Lá vem as terras. Lá vem elas. Meu marido me largou. Caramba! O que aconteceu, né? Vem com as perguntinhas. E aí, então, eu tenho uma teoria para isso. Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? E aí, então, eu tenho uma teoria, né? Meu marido me largou, me deixou, enfim, porque ele me traía. Lembra? Caramba, ele te traía? Aí a outra diz assim, não, eu acho que não, eu acho que ele gostava de você, né? E então, alguém, terceiro, diz, olha, eu acho que, na verdade, ele estava mais preocupado com o profissional do que com o pessoal, e por isso ele te largou. Pronto. É uma outra teoria sobre, tá bom? Então, teorias, teses são ideias, amores. Então, essas ideias, elas aparecem na nossa cabeça todos os dias, e a gente conversando com outras pessoas, a gente vai perceber de que existe uma antítese. E é muito bom alguém falar da gente. Sabe por quê? Porque assim, a gente pensa sobre essa contra-argumentação, essa ideia contrária da gente, né? Porque para entrar no bom senso, no consenso, para não discutir, para pensar o que é melhor, né? E não necessariamente para sempre concordar, sabe, gente? Não é legal ficar concordando o tempo todo. Né? Então, vamos assistir o filminho de hoje. Vamos lá. Que eu adoro. Eu não sei se vocês conhecem esse canal que eu vou falar para vocês. Eu gosto muito do canal da Univesp. Não sei se vocês conhecem, mas são aulas que existem da Unicamp e da USP, que são gravadas e lançadas aqui. E dentro delas existem alguns filminhos que eles fazem, muito interessante, que são muito didáticos. Não são chatos, apesar de eles serem um pouco rápidos, tá bom? Depois eu mando para vocês o link, eu já coloquei no Sponte, mas eu posso mandar pelo WhatsApp, para vocês não se perderem muito, para vocês anotarem, porque é muito interessante esses filminhos. E aqui a gente, na verdade, está trabalhando com o canal da pedagogia dentro da Univesp, que é importante para quem? Para mim? Não só, para vocês, certo? Então, eu vou ter que
parar aqui a apresentação para poder compartilhar diferente. A gente consegue compartilhar aqui com vídeo, tá? E eu vou fazer isso agora. Cadê? Aqui. É muito legal. Essa tecnologia, às vezes, me deixa impressionada. Por que eu tenho que compartilhar diferente? Porque se eu tentar passar um videozinho para vocês, da forma como estava, vocês não vão ouvir. E assim, desse jeito, eu estou compartilhando um vídeo, e aí, então, você vai conseguir ouvir o videozinho, certo? Então, bora lá, meus amores, o vídeo é esse daqui, Sócrates, Platão e Aristóteles. Pode falar, amor? Não, falei que ok. Ah, então tá. Que eu tô aqui prestativa na fala de vocês. Vamos tentar a tela inteira, tá bom? Isso. Então, prestem atenção. Ele é um pouco rápido, como eu disse, mas ele é bastante didático, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Com Renatinha? Sim. Vamos lá. Não tem problema nenhum. Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo. Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando o ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. A alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Sócrates e os filósofos sofistas abandonaram a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentraram na problemática do homem. No entanto, contrário aos sofistas, Sócrates se opunha ao relativismo dos seus valores. Os sofistas formavam um grupo à parte de uma espécie de retóricos de aluguel. Valendo-se da arte da argumentação, eles relativizavam a ética e a moral, defendendo o que e a quem quer que fosse, desde que bem remunerados. Aí, Platão chamou de impostores e malabaristas de argumentos. Sócrates não deixou nenhum escrito, e tudo o que se sabe de suas ideias está nos textos militares de Xenofonte, nos textos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, o seu melhor discípulo. Platão o transformou em protagonista em O Banquete, Apologia de Sócrates, Alcebíades I, Teeteto, Fédon e a República, entre outros. Sócrates acreditava que todos já nascem com conhecimento e que cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Ele entendia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Para partejar esse conhecimento, Sócrates aplicava um método dialógico que ele chamou de maiêutica, termo do latim obstetriciaorum, funções da parteira, em clara referência à sua mãe. Ele dizia que assim como sua mãe ajudava a trazer à luz a vida, o filósofo ajuda a trazer à luz a verdade. Basta usar a razão. No começo do diálogo, Sócrates se posicionava como se não soubesse de nada do assunto e dava início ao colóquio com uma pergunta ao seu ouvinte, que respondia com o seu próprio jeito de pensar. O mestre, então, fazia de conta que aceitava o seu ponto de vista. Porém, com um senso de humor que desorientava o interlocutor, a chamada ironia socrática, ele contra-argumentava e buscava convencer o ouvinte da esterilidade e contradições de suas reflexões, levando-o a admitir o seu equívoco e o seu desconhecimento.
As perguntas feitas por Sócrates são próprias da chamada dialética socrática, isto é, do exercício de contrapor argumentos contrários. Basicamente, o método dialético apresenta 3 elementos: a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação. A antítese é uma oposição a essa afirmação. Como a própria palavra diz, antitese. E no embate entre tese e antítese surge então o terceiro elemento, a síntese, que é o resultado do raciocínio. Prevalência do intelecto sobre a opinião. O propósito desse rol de perguntas vinha da crença de Sócrates de que só existe uma maneira de conhecer a verdade: conhecendo-se a si mesmo. É famosa a sua frase, conhece-te a ti mesmo, inspirada na inscrição no oráculo de Delfos, centro sagrado de consultas aos deuses gregos. Para Sócrates, só quem conhece a si mesmo é que sabe que não sabe. A grande virtude, segundo ele, é saber que não sabe. Só sei que nada sei, ele afirmava. Quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é o homem. E os que pensam que sabem e não sabem que não sabem, seriam, na sua concepção, os mais tolos. No texto Apologia de Sócrates, Sócrates relata que a pitonisa do oráculo de Delfos teria afirmado ao historiador e seu discípulo Xenofonte que o homem mais sábio de todos era ele, Sócrates. Logo eu, que justamente o que sei é que nada sei, um sábio? Então, Sócrates teria ido procurar políticos, poetas e artífices para provar que eles sim, por seus privilegiados ofícios, certamente seriam mais sábios que ele. Porém, decepcionado com sua arrogância e soberba, Sócrates confessou finalmente entender o que significava ser sábio para Delfos. Sábio é o homem capaz de perceber seus limites e imperfeições, compreender as ilusões das aparências, a efemeridade das paixões e, com a razão, controlar-se. Só assim saberá depurar seu coração e sua alma e agir com justiça e retidão. A crítica àquelas 3 categorias de cidadãos pesquisados por Sócrates resultou em ódio e vingança dos seus desafetos, culminando em sua condenação à morte por envenenamento por cicuta, promulgada por um tribunal. Seus acusadores foram Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos políticos. Eles acusavam Sócrates de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias subversivas e negar a existência dos deuses atenienses. Recusando-se a abrir mão de suas ideias, que o libertariam da condenação abrandada para exílio, Sócrates enfrentou a morte aos 71 anos como um ato de coerência e dignidade. No dia de sua execução, narrado na Apologia de Sócrates, o mestre reuniu os amigos e discípulos e, antes de beber o cálice fatal, despediu-se. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para vivermos. Quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo. Exceto para Deus. Vive Platão. Muito bom, hein, professora? Gostei. Legal, né? Rápido, mas depois não passa. Primeiro semestre inteirinho resumido. em Corria seguida. o século 400 a.C. Na Grécia, o jovem ateniense Aristócles era forte, atlético e praticante de ginástica olímpica. Daí o seu apelido de Platão, do grego largo, amplo, dizem que inventado por seu treinador Ariston de Argos. Filho de tradicional família de políticos, descendente do poeta e legislador Solon e de Cadmus, o último rei de Atenas, Aristócles, o Platão, viveu a fase áurea da democracia ateniense.
recebeu esmerada educação com vistas à prática política. Porém, as alternâncias de facções no poder o fizeram prudentemente manter-se à distância de cargos públicos, enquanto formulava, entre outras coisas, a sua teoria do governante filósofo. Teoria que por 3 vezes ao longo da sua vida ele tentou, sem sucesso, persuadir os soberanos de Siracusa a colocar em prática, até ser preso e vendido como escravo em Egina, resgatado na última hora por amigos. Além de também se dedicar à pintura e à poesia, Platão escreveu textos corais e tragédias para teatro, hoje perdidos, só abandonando a dramaturgia aos 20 anos, quando se tornou o mais dedicado discípulo de Sócrates, na época com idade de 60 anos. 2 décadas mais tarde, Platão fundou a sua própria academia, nos arredores de Atenas, inspirada nas chamadas comunidades pitagóricas. Considerada por muitos a primeira universidade, a Academia de Platão ensinava filosofia e matemática, inclusive para as mulheres, um avanço para a época, e abrigou como professor durante 20 anos o filósofo Aristóteles. Para as artes cênicas, provavelmente originou-se o seu gosto pelo diálogo, formato que definiu o seu legado de mais de 35 escritos filosóficos. Na maioria deles, seu mestre Sócrates aparece como protagonista, debatendo diferentes temas com diferentes interlocutores, cujos nomes dão título aos diálogos. No diálogo Teeteto, por exemplo, o interlocutor de Sócrates é um jovem matemático de nome Teeteto, com quem o mestre discute a definição de ciência, a distinção entre opinião e conhecimento e o papel da percepção sensível na aquisição do saber. Os diálogos de Platão são divididos em 3 fases. A primeira representa a filosofia de Sócrates, mais dedicados à virtude e à ciência. Na segunda e terceira fase, ainda que Sócrates continue como protagonista, acredita-se que ali estão as próprias ideias de Platão. E finalmente, nos chamados Diálogos da Velhice de Platão, entre 361 e 347 a.C., percebe-se outra influência, a de Aristóteles. Os 2 trabalhos mais importantes de Platão são a sua teoria política e a teoria das ideias ou das formas, que ele desenvolveu em vários diálogos. Na sua teoria política, Platão concebe de ideal, de vida fraterna e justa. Nela existem apenas 3 categorias de cidadãos. Cada um desempenha uma única tarefa, aquela para a qual é melhor dotado por natureza. A educação, em grego paideia, seria o meio de selecionar as aptidões de cada um, conforme a tendência do cidadão. Se sua alma tivesse apetite e sua virtude fosse a temperança, seria trabalhador. Para a alma com coragem e valor, guardião. E para com razão e sabedoria, governante filósofo, estágio máximo que o cidadão só atingiria após muitos anos de estudo. Os casamentos seriam coletivos, sem casais fixos, apenas para reprodução. E as crianças, filhos da comunidade, criadas pelo Estado. As mulheres não sofreriam discriminação, nem haveria qualquer diferença entre os sexos, inclusive para o serviço militar. O interesse maior seria sempre o da comunidade. Já a teoria das ideias, ou teoria das formas, de Platão, é apresentada através de uma alegoria ou mito no diálogo A República. O famoso mito da caverna é uma metáfora sobre a ilusão do mundo sensível, isto é, aquele apreendido pelos sentidos, em contraposição ao mundo inteligível, apreendido pelo intelecto. Legal isso, presta atenção. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados. Não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina, por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada e um pequeno muro, por onde homens
transportam objetos de toda espécie. Se os da caverna pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam daqueles homens e objetos? Tais homens não atribuirão realidade senão as sombras? Sócrates conta ainda que certo dia um desses prisioneiros foge da caverna, quase cegando com o sol lá fora. Aos poucos, porém, ele se acostuma e acaba extasiado com a verdadeira forma das coisas, das quais antes só enxergava as sombras. No final, o fugitivo volta à caverna para contar sua descoberta aos outros, mas ninguém lhe dá crédito. Para Platão, o mundo que nos cerca é a caverna. A luz do fogo que a ilumina e projeta sombras é a ilusão propiciada pelos sentidos. O prisioneiro fugitivo é o filósofo. E a subida à região superior é a ascensão da alma ao mundo inteligível, ao sol do conhecimento. Platão acredita que tudo o que existe no mundo sensível, de pessoas a animais, de conceitos abstratos, como por exemplo o bom, o belo, a vagalumes, tudo mesmo existe antes em um mundo inteligível, ideal, onde fica a sua ideia perfeita correspondente. Para ele, o mundo dos sentidos é uma imitação imperfeita, ou simulacro, mutável e efêmero do mundo das ideias. O mundo das ideias. Lá, onde a alma já andou antes de fazer parte do corpo. Esse sim é perfeito, imutável, eterno e universal. Assim, a ideia de cavalo, por exemplo, é perfeita e nunca muda. Seja um baio, um crioulo, um puro sangue, um percheron, um andaluz, um manga larga ou um pangaré. Platão morreu aos 81 anos na academia. E em sua lápide ficou registrado: aqui jaz o divino Aristóteles, que em prudência e justiça soube exceder a todos os mortais. Se a sabedoria eleva alguém às alturas, este as conseguiu. Tá falhando, né? Vai entrar agora a distância. Diferente de Sócrates e Platão, o filósofo Aristóteles não nasceu em Atenas, mas em Estagira, na Macedônia, e morreu aos 62 anos. Conhecido como Estagirita, era filho de Nicômaco, médico e amigo do rei Amintas II da Macedônia, e beneficiou-se dessa amizade paterna, escolhido mais tarde tutor do neto de Amintas, filho de Felipe, Alexandre Magno. Aos 18 anos, Aristóteles mudou-se para Atenas, atraído pela Academia de Platão, onde foi brilhante aluno e professor de retórica por 2 décadas até a morte de seu mestre. Em 335 a.C., seu discípulo Alexandre subiu ao trono. Voltou a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, também chamado de Escola Peripatética, ou Peripatos. Peripatos designava os jardins do Liceu, onde Aristóteles ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, os que passeiam. A Academia de Platão estimulava o ensino da matemática. O Liceu de Aristóteles focava as ciências naturais, oferecendo aos alunos, inclusive, um museu com acervo de fauna e flora das longínquas regiões conquistadas por Alexandre. O Liceu contava ainda com uma das maiores bibliotecas do seu tempo, paradigma da célebre Biblioteca da Alexandria.
grande sistematizador, categorizando, classificando, ordenando os conhecimentos de biologia, zoologia natural, poética, psicologia, a ética, teoria política, estética e metafísica. Aristóteles escreveu 120 obras, das quais sobreviveram 40, com destaque para 7. A metafísica, princípios básicos de sua doutrina filosófica; a ética, Nicômaco, sua concepção de moralidade e da virtude da moderação; o órgão do grego Instrumento sobre Lógica, 6 volumes, entre outras coisas, abordando as categorias e os silogismos com suas duplas premissas; a física, sua concepção de mundo e de como é possível conhecê-lo através das causas dos fenômenos; a poética, fundamentos da estética e o conceito de catarse, purificação via descarga emocional provocada pela tragédia dramatúrgica; a retórica, segundo ele, a outra face da dialética; e, finalmente, a política, organização social para a felicidade, uma vida de prazeres, mais uma vida de honra, mais uma vida de filosofia. Aristóteles foi um crítico da teoria das ideias. Ele não acreditava no mundo de ideias à parte, com as formas ideais das coisas, nem que o que se via no mundo real fosse cópia imperfeita ou simulacro de um mundo das ideias. Para ele, as ideias das coisas estavam justamente dentro das coisas, nas suas próprias características. Ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia cavalo, por exemplo, era um conceito criado pelos homens. Criado, aliás, depois da experiência de observar um bom número de cavalos, e não antes. Diferente de seu mestre, Aristóteles considerava os 5 sentidos preciosas fontes de informação para os homens e animais. A diferença é que os humanos raciocinam, isto é, usam as informações captadas pelos sentidos para inferir, generalizar e, principalmente, para comunicar suas descobertas aos outros. Graças à linguagem, muito importante para Aristóteles, pois permite transmitir o conhecimento de geração a geração. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala de aula é branca, só essa descrição da característica do objeto já revela 2 habilidades. Uma, da percepção visual, outra, da percepção mental. Revela, na mesma parede, o igual e o diferente. Parede indica que eu conheço outras paredes, por isso sei que esta é uma delas. Branca indica que existem outras cores de parede. Por isso digo, esta parede, a da sala de aula, é branca e não azul. Com seu espírito de bibliotecário da natureza, Aristóteles constatou que todos os seres do mundo têm semelhanças entre si, que a natureza apresenta padrões e que dentro desses padrões há uma hierarquia dos seres. Ele descobriu que tudo que existe se classifica em vivo, animado, e em não vivo, inanimado. Os vivos se dividem em animais e vegetais, e os animais, por sua vez, em racionais e irracionais, etc, etc. Graças à determinação das propriedades em comum a grupos de seres, pode-se conhecer, segundo Aristóteles, a essência dos seres, e distinguir o que é essencial, isto é, o que não muda nunca, como racionalidade, por exemplo, do que é acidental, isto é, pode mudar, que não afeta a essência. Cabelo cacheado, por exemplo, acidental. Esta metodologia aristotélica de agrupar por semelhanças e diferenças serve até hoje de base para a produção do conhecimento, especialmente nas ciências naturais. Aristóteles entendia que todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, que a substância das coisas se esforça por concretizar uma possibilidade, o potencial que lhe é inerente. Assim, para o filósofo, toda mudança na natureza é uma transformação da matéria de potencial para real. Por exemplo, o ovo e a galinha. Um ovo de galinha tem o potencial de virar uma galinha e jamais será um ganso. Não é inerente ao ovo de galinha vir a ser um ganso. Dessa forma,
Na metafísica de Aristóteles, tudo é movido por uma força que efetiva a potencialidade dos seres. Tudo é movido pelo motor primeiro, que é imóvel. Nós viajamos pela história, né, professora? Muito legal, Pro. Gostei também. Gostei também. Muito bom. Você merece em apenas uma aula. Deixa a Renata saber disso. Pro, seu microfone está fechado. Acho que tá travado da Pro. É verdade! Agora eu esqueci, sim. A gente ia aqui falando blá, blá, blá. Não, eu estava ouvindo. Né, vocês que não estavam me ouvindo, mas eu estava ouvindo vocês. Que bom que vocês gostaram. A Renata, na verdade, ela também tinha me indicado já esse videozinho. Ela usa bastante, porque ele é bastante lúdico, mas ela acha que ele é muito infantil. E eu não acho, eu acho ele muito legal. E aí, foi bom. Também achei legal, professora. É mais simples para entender. Vocês entenderam 3 caras em meia hora, apesar de Isso que eu falei, o primeiro semestre inteirinho em 32 minutos. Não, mas tem os detalhes, né? Mas, assim, o contexto, assim, geralzão, assim, para saber. Bacana. Acho que ele já ajuda vocês terem uma noção aí de quem é Sócrates, Platão, Aristóteles, e o que eles fizeram para nós e o que a gente encontra deles até hoje, né? Por exemplo, estamos falando sobre a retórica, né, de Sócrates, por exemplo, né? A tese, a antítese e a síntese dele, né? E depois a gente encontra da dialética, né? E ainda depois a gente encontra a retórica do Aristóteles, que a retórica é a forma como a gente conversa e a gente fala. Então, isso faz parte da retórica de Aristóteles. O Platão, na verdade, ele nos traz aí a caverna, que eu acho muito interessante como tese, antítese e síntese. Eu não sei se vocês conseguiram entender qual é o recado dessa caverna aí. Depois tem vídeo para vocês, deixa eu anotar, porque senão eu vou esquecer. Vídeo para vocês. Eu já mandei um lá no grupo, que é esse que a gente acabou de ver, tá bom? Então, esse da caverna, a Renata já tinha mostrado para a gente, já, o da caverna. É bem provável. Ela tinha mostrado, sim, bem legal também. É bem interessante, né? Eu gosto muito dessa, na verdade, do Platão, eu gosto muito dessa ideia que ele... Não é do Platão, não, do Aristóteles, da teoria peripatética, que é andar enquanto a gente conversa. Isso a gente faz. Eu andei pensando, por exemplo, esse termo, eu andei pensando, ele vem dessa época. Porque é exatamente o que ele fazia. As pessoas andavam por aquele jardim dele, né, enquanto pensavam sobre. Eram os filósofos, eram os estudantes, né? Ele chega. Eles estão te protegendo, professora, por isso que eles estão latindo. Não, tudo bem. Assim, aqui. Assim, fofo. Eu já conversei com a tigresa. Mas não adiantou a minha conversa com minha filha. Tem que ser mais rígida, tem que ser. Mas, enfim, vamos lá. Já anotei aqui o que a gente precisa, que eu preciso mandar para vocês. Então, gente, quando eu trouxe esse videozinho, para a gente poder entender um pouquinho sobre Sócrates, o que ele diz de tese, antítese, a Vanessa aqui, ó. Antítese, síntese. Eu acho que vocês conseguiram entender dessa forma. Ficou mais fácil. Oi, Ivan, boa noite, seja bem-vinda, querida.
E aí, então, é muito engraçado, porque ele fala o seguinte, né, Sócrates, que ele teve que ir lá em Delfos, por exemplo, né, para perguntar se ele estava certo ou errado, se ele era um cara inteligente ou não, o que Delfos achava. E, na verdade, Delfos nada mais é do que o nosso próprio conhecimento sobre as coisas, né? Quando a gente fica em dúvida do que fazer, por exemplo, eu faço ou não faço, né? E aí, então, a gente tenta, né, tomar uma atitude diante de algo que a gente está pensando. E isso é a tese, e isso é a antítese, e a nossa ação acaba sendo essa síntese, né, que, na verdade, aqui é Delfos, diria assim. Perdão. Bom, outra coisa muito interessante que ele nos traz, ainda falando sobre Sócrates, não que a aula seja sobre isso, mas eu acho que a gente tem que pensar sobre, que é o seguinte, ele disse que Delfos fala de que a pessoa inteligente é aquela que percebe limites, é aquela que consegue controlar emoções, e é aquela que tem o senso de justiça. Vou repetir. Então, Delfos diz que o conhecimento é para aquelas pessoas que percebem limites, que controlam suas emoções e que têm senso de justiça. Isso é uma pessoa inteligente, que tem conhecimento. Para Delfos, a gente está falando de algo muito antigo, mas que ele tem um peso hoje, porque quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando em controlar a emoção. A gente fala assim, caramba, aquele cara, ele não surtou naquele momento que eu, de repente, surtaria, né? Por quê? Porque ele tem um conhecimento da emoção. E aí, então, ele consegue controlá-la, né? E isso deve ter acontecido já com vocês em algumas situações de inteligência emocional, que a gente chama, né, hoje, e olha o nome, inteligência, né, emocional. Então, a gente está falando de inteligência, de conhecimento, de ciência. E engraçado, porque quando a gente fala de ciência, naquela época, Sócrates, Platão, Aristóteles, que livro eles tinham? Os que eles mesmos escreviam a partir de observações. E aí, então, a gente entra numa outra metodologia também que a gente vai falar, que é de fenomenologia, que é muito interessante, mas a gente vai entrar daqui a pouco nela, tá bom? Quando Platão fala sobre a teoria da caverna, a gente pode e devemos trazer essa teoria da caverna para a nossa realidade, né? Ele até colocou no videozinho, né? Não sei se vocês viram, tem lá uma tela de televisão, né? Então, o que ele quis dizer com aquilo? Que se a gente olha sempre para o mesmo lugar, a gente não consegue ter um conhecimento amplificado, né? A gente olha sempre para o mesmo lugar. Eu sempre vou assistir a TV Record, eu sempre vou assistir a Band. Eu não escuto outros jornais, então eu não conheço, na verdade, a realidade, né? Eu conheço uma realidade. E será que essa uma realidade é a verdadeira, né? É como se nós pegássemos, por exemplo, apenas uma regra de acentuação, por exemplo, e tentar aplicar em todas as palavras. Não vai dar certo. A gente vai encontrar palavras acentuadas que não faz parte daquela regra de acentuação. E aí a gente se pergunta, por quê? Porque eu só estou olhando para uma regra de acentuação. Uma coisa é quando a gente não tem grana para poder pagar conta. A gente fala assim, cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro para te pagar. O que eu faço? E eu só penso que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não penso nas possibilidades que eu tenho, que pode ser que eu pague o cartão. Por exemplo, parcelamento, por exemplo, deixar de pagar uma conta para poder pagar essa, né? A gente só daquele jeito, sempre a mesma coisa. Eu sempre faço macarronada com macarrão com a bolonhesa e frango assado no domingo. Sempre a mesma coisa. Será que não pode mudar isso? E isso é a caverna.
Pode falar. Já estou ficando com vontade desse macarrão e eu vou ter que ir até a casa da senhora comer. Por Deus do céu que eu ia falar isso agora, Aline. Porque o meu eu não quero, eu quero o seu, porque não é possível, gente. Ela deve ser especialista nisso. E o restaurante está mentindo para nós, hein, professor? Não tô nada. E hoje eu comprei 2 A gente fica com fome, professor. Daí não vai ter recreio ainda? Aí ela fica bolonhesa, não sei o quê, molho com louro. molho branco. É que eu não falei do molho com brócolis. Ai, gente. E vamos ter recreio hoje, ó. Não, hoje não tem lancheira, hoje não tem sagu, hoje não tem... Não lembra de sagu? Aquela caneca azul que a gente tomava aquele chocolate nojo. Mas não morremos por isso. Não morremos, nem temos câncer. Acredito eu, né? Não, imagina. Que é isso. E hoje eu comprei um molhinho de tomate especial. Tá bom. É hoje. Quer dizer, hoje não. Já foi, né? Já Eu só acho que no retorno das aulas a senhora pode levar a assadeira com molho, tá tudo certo. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uns vidrinhos com o molho da Vanessa e levo para você. Molho da professora Vanessa. Pronto. Dito em aula. Pronto. Pronto, professora, perfeito. Nossa, ia ser perfeito. Ai, ia ser bom demais. Porém, gente, só se o tomate estiver bem baratinho. Olha. Então, gente, voltando, claro. Oi, pode falar. Pro, então, só uma pergunta. Pode falar. Então, quer dizer que quando a gente tem fazemos a mesma coisa como rotina, estamos na caverna? É isso? Exatamente, Ruth. Exatamente. O que é estar na caverna? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que você vê? Ruim. Isso. Isso mesmo. Por que é ruim? Porque não dá abertura para novos horizontes, novas ideias. Enfim. Isso mesmo. Isso mesmo. Por exemplo, Ruth, eu vou te usar como um exemplo perfeito. Você saiu da caverna. Sabe de que forma? Fazendo matrícula na faculdade. Ótimo. Estava bem na caverna, viu, professor? Ótimo. Com tampa e tudo. É isso aí. Quando a gente sai daquela zona de conforto, quando a gente sai de algo que poderia ser melhor para a gente, é sair da caverna, né? Quando a gente está numa relação tóxica, também é sair da caverna na hora que a gente se desprende dessa relação tóxica. Ou quando a gente resolve um problema, também é sair da caverna. Tem uma outra coisa que é muito interessante, mas aí quem fala é Saramago, que a gente precisa sair da ilha para poder olhar a ilha. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente sai, por exemplo, a gente que nem uma louca, estudando, sistema de trabalho, prova, não sei o que, você está de cabelo. Aí, então, o que acontece? Vocês precisam respirar, senão vocês vão surtar. Isso acontece com todo mundo. O que vocês fazem? A gente vai até a praia, vou até o parque, vou andar de bicicleta, vou pegar a bicicleta e vou andar ali na Calinhade, vou na Ticoatira, enfim. Vou sair da minha casa, da minha ilha, da minha caverna, para poder, então, conseguir olhar a caverna. E ao mesmo tempo que eu olho a caverna com outros olhos, olho a ilha com outros olhos, eu pratico uma coisa chamada teoria peripatética, que é andar, mesmo que seja de bicicleta, de carro, a pé. Toda vez que saio de casa, eu estou pensando, eu estou refletindo sobre as minhas teses, sobre as minhas ideias acerca daqueles problemas, daquelas coisas que a gente tem no dia a dia. Entende? É verdade mesmo, Pro. Toda vez que eu entro no meu carro, é incrível, incrível. Eu tô aqui na minha casa fazendo a rotina, nada acontece aqui. Entrar no meu carro, começar a dirigir, é incrível como começa a vir um monte de pensamento e raciocínio, e você vai... Eu falo, gente, calma. Silêncio. Quieto. Mas é verdade mesmo, Pro, agora você falando. É isso mesmo, né? A gente precisa... A gente precisa, então, né, sair um pouco disso, dessa mesmice, né, para poder ter outros ares, outros conhecimentos.
A gente está falando do dia a dia, mas a gente está falando de conhecimento também, né? Porque quando a gente dirige um carro e reflete sobre a vida, é o autoconhecimento, né? É o conhecer-se, conhece-te a ti mesmo, né? E é isso que a gente pratica. A gente pratica em 2020 algo que foi teorizado e descoberto por um cara que depois se tornou filósofo, né? 300 anos antes de Cristo. Quer dizer, é muito distante, né? Meu cachorro vai dar aula agora. Hoje eles estão demais. Nem parece que eu eduquei, gente. Ó, aí os seus latem aí e os meus estão aqui procurando quem tá latindo. Que legal, né? Que bacana, meu. Bom, é isso. Tem uma outra coisa. Pronto. Oi, Só pode uma falar. última pergunta. Foi Sócrates que não escreveu nada, e aí foi Platão que relatou Isso. as escritas dele. Aí, para que isso se tornasse, vou colocar a parte do científico, para que isso se tornasse científico, para a gente estar sabendo hoje, porque foi escrito, e até hoje a gente está sabendo disso. Aí esse relato, ele passou de geração em geração, e ele foi modificando as palavras para entendimento no decorrer dos anos e das épocas, ou manteve-se praticamente a originalidade, e a cientificidade dele ficou daquela época lá. Conta a pergunta, né? Não, imagina, super legal. Na verdade, existe o original dele em Atenas, né, no museu que tem lá, né, é incrível, se a gente conhece a história, entra no museu, deve dar aquele arrepio na coluna, assim. Mas é claro que quando a gente, por exemplo, passa adiante uma história, a gente acaba mudando alguma coisa. Por isso que é necessário ter, então, algo original. E isso acontece com tudo. Por exemplo, os contos de fada que a gente conhece, os contos fantásticos que a gente chama, dos irmãos Andersen, por exemplo, dos Greens, por exemplo, todos esses daí andaram por aí a vida fora, tanto na Alemanha como na Inglaterra, juntando esses contos. E eles escreveram para não serem perdidos, porque os contos eram muito interessantes. E esses contos sempre traziam um ensinamento, no fundo. Aconteceu a mesma coisa, então, com Platão. Platão sentiu a necessidade de escrever tudo que Sócrates escreveu, falava, enfim, né? Trazendo aí principalmente a República. Esse livro, A República, ele é muito importante, porque ele nos traz umas reflexões, assim, tão atuais, contemporâneas, que é por isso que é um clássico, né? Porque mesmo quando a gente lê, toda vez que eu escuto da teoria da caverna, sempre me vem uma outra história no meio dela. Por exemplo, essa do carro, agora que eu falei, é o que acontece, a gente tem que sair. Saramago também falou isso, né? Mais ou menos isso. Só que tem uma coisa que a gente precisa se preocupar quando a gente vai exemplificar. E vocês, como futuras professoras, precisam também se preocupar com isso. Quando a gente exemplifica uma definição, uma coisa, vai dar exemplo de qualquer coisa sobre uma definição, que nem a gente está fazendo aqui, sobre tese, antítese, síntese, a gente não pode fugir muito, dar tantos exemplos, senão a gente foge do que é original. E aí, então, você acaba não conseguindo entender o retorno dele. Por exemplo, eu falei do molho de tomate. Algumas entenderam. Aí a gente teve que falar, eu tive que pôr o vídeo, que eu falei assim, acho que com o vídeo vai ficar mais fácil. Então, eu pus o vídeo. No vídeo ficou mais prático. Aí eu trouxe outros exemplos, mas eu não posso ficar dando muitos exemplos, senão eu vou ficar distante do que é original. E isso não é legal. Isso vocês, professoras, futuras professoras, têm que ter cuidado também. Isso na vida, tá? Mas como professoras também, para não ter muita distância, porque os exemplos são metafóricos. Exemplos metafóricos. Não dá para ouvir porque está com fone. Aqui? Oi, Ruth. Então, os exemplos, eles são metafóricos, são metáforas daquilo que eu quero definir, daquilo que eu quero falar. Então, por isso que acaba fugindo um pouco, tá bom? Só tomem cuidado com isso. Em relação à sua pergunta, Dani, realmente houve a necessidade de sempre voltar à origem
para que não haja essa fuga constante numa metáfora e numa exemplificação, tá bom? Mas existe, sim, do Platão escrito, tem muita coisa original em Atenas, na Grécia, que é divino, né? Algumas coisas se perderam também com as guerras dos gregos e troianos, que vocês já ouviram falar sobre isso, que não dá para agradar gregos e troianos, porque houve uma guerra entre eles, e eles destruíram também muitas coisas, tá? Mas muita coisa ficou, o legado aí, por exemplo, do Platão, passando por Aristóteles, Aristóteles passa para outro, até chegar aqui. É como uma fofoca. Só que uma fofoca bem-vinda. Tá certo, Pro, obrigada. Imagina, fofoca científica é ótima, né? Pro, Pode falar. só uma observação. Pois não. Falando em caverna, eu acho que quem saiu da caverna foi o mundo, porque nessa informática, como a gente, eu digo por mim, apanhei na área da informática no computador. Estava bem na caverna com um pote de cimento. Eu acho que o mundo saiu da caverna, porque, nossa, ou aprende. Pegou mundialmente, eu nunca pensei que essa palavra ia ser tão usada mundialmente, caverna. Não é não? Saindo da caverna. Nossa. É isso aí. Ruth saindo da caverna. E o mundo Ainda tô apanhando, meu Deus do céu. Todo dia aprendendo alguma coisa. Todo dia a gente aprende. Tem uma outra coisa que a Ruth falou, que também lembrei de uma outra. Por exemplo, quem saiu da caverna também conseguiu perceber de que existem as pessoas invisíveis, que foram ditas até por eles, né? Eles saíram da caverna e eles enxergaram que tem pessoas, até o nome diz, né? Invisível, né? Que são as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que não têm documentação, de que os dados não batem. Essas pessoas são as invisíveis para o governo e eles enxergaram. Toda vez que a gente enxerga alguma coisa, então a gente sai da caverna. Belezinha? Partiu continuar a aula? Olha, 10:50, gente! Daorinha! Uhul! Vai fazer o macarrão mais cedo. Não, hoje tem quibe assado em casa. Nossa, Pro. Cara, né? Delícia, hein, Pro? E hoje ela foi para comida árabe. Hoje é árabe essa comida. Gente, muito fácil. Ó, tem uma ideia. Pro, tem uma ideia. Quando ele trabalhar na faculdade, ela sabe o endereço dos professores. Ela vai vasculhar lá, pegar o seu, e domingo a gente vai almoçar aí. Escondido, viu? Vai a magra, vai todo mundo da sala. Bora, gente. Vamos pegar a condução, a lotação. Hora de domingo, né? Partiu pra Pro. Vamos fazer um macarrão de domingo, né? Olha que essa aula está sendo gravada. Opa. Não tem problema. A gente chama o Ricardo. E aparece algum aluno na casa da prova e vai falar, foi a Dani. Vocês estão vendo, vocês estão de prova, eu tenho isso gravado. Aline, eu preciso do meu emprego. Sabe quando a gente recebe uma ligação de telemarketing, ele fala assim, a sua ligação está sendo gravada? A sua aula está sendo gravada. Aí, deixa eu ver que horas que a gente começou. Eu vou dar uma pausa na gravação. E aí, então, a gente retorna. Porque senão fica muito longo.